Olá pessoal, vamos agora a mais um dos nossos vídeos direto ao ponto. Mesmo que esse vídeo fique um pouco mais longo, eu vou soltá-lo numa forma de vídeo extra também, tá? Eu vou dar o nome desse vídeo de Um Espetáculo para Lúcifer, ou Lucifer, né? Seria o nome verdadeiro dele, não Samael, como muitas vezes a gente costuma falar, né? Mas Lúcifer, portador de luz, a estrela da manhã, né? É ele mesmo. E aí ele se torna Satanás, que deriva do hebraico Satã, o opositor, o adversário, diabo. Vem do grego, diabolos, né? Aquele que traz divisão. É a mesma coisa, tá bom? Um espetáculo para Lúcifer. Eu quero lembrá-los que no Antigo Egito, né, a nona praga do Egito, houve trevas sobre a terra, né? Trevas em todo o Egito. Eu vou ler aqui então. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem, de tão escuro que estava, né? Trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Veja bem, Jesus teve 3 horas de trevas, né? Tem analogias aqui. Né? E aí continuamos. Não viram um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, ninguém via nada, um breu total, né? Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Êxodo 10, de 21 a 22. Não tem alguma coisa estranha aqui? Você já parou para pensar nessa situação? Como era a energia? Não era energia elétrica naquela época, eram tochas, eram lamparinas, né, de azeite, né, conforme eu vou colocar aqui as imagens. Era assim que era. Quer dizer, então, os egípcios não conseguiam acender uma tocha? Ele ia acender, o anjo ia lá, soprava. Ele ia acender a lamparina, o anjo soprava. Por alguma razão, alguém estava soprando a chama e não pegava fogo. Mas na casa dos filhos de Israel não, né? Então eu acho que os anjos estavam soprando a velhinha ali, né? Então, uma coisa interessante, a primeira tentação de Cristo, vamos agora um pouco mais adiante, né? A primeira tentação que Cristo recebe é no deserto. Ele vai no deserto para enfrentar Satanás. Agora preste atenção, eu vou ler o texto aqui de João, capítulo 2, de 13 a 17. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, né? Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Então, não diz aqui na Bíblia, em outras versões, não diz que ele não bebeu, né? Mas ele comeu. Então ele teve fome, evidente, 40 dias sem comer. E antes de batalha espiritual, dependendo do patamar da batalha que você vai enfrentar, jejum. Certas castas só saem mediante jejum e oração. Tem um vídeo meu chamado Castas da Maldade, você vai entender um pouco melhor essa dinâmica, né? E chegando-se a ele o tentador, ou seja, o diabo esperou quando? Esperou ele ter fome. Ele não veio na primeira semana, na segunda, ele esperou roncar o estômago, né? Ele vem no momento auspicioso, né? Aí ele vem te tentar, né? Chegou ali e disse: tu és, né, o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães, né? E ainda ele deve ter descrito o pão. Imagina aquele pão francês fresquinho, crocante, aquele pão de doce, aquela broa de milho. Jesus, olha aí, né? Você não quer, você não está com fome? Faz a pedra virar pão. Aí Jesus respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha o que Jesus fala, está escrito. Vai fazer batalha espiritual? Sua espada tem que estar afiada. Significa que você tem que saber o que está escrito. A arma ofensiva que nós temos é a Bíblia, né? Então você tem que conhecer a palavra de Deus, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo. O transportou, literalmente, ele fez um teletransporte, ou então ele catou Jesus e com as suas asas levou lá para o pináculo do templo, em um local bem alto, né? E aí disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui de baixo, se atira desse penhasco, porque está escrito que seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomarão-lhe as mãos, né, para que nunca tropece seu pé em pedra, né? E disse-lhe Jesus, de novo, está escrito, outra vez, tem que conhecer a palavra, meu, né? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aqui é a primeira vez na história
em que a prosperidade é oferecida. Você só precisa adorar, né, o mamon do nosso século. Só isso. Faça tudo por dinheiro, não importa. Você se corrompe, você se vende, você mente, você trai por dinheiro, né? É isso. É isso, se inclinou a Satanás, né? E aí Jesus pega e diz o seguinte: então disse o Senhor Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, de novo, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos que o serviram, né? Então quando você vence uma tentação, tenha certeza, os anjos estão ao seu redor, estão ali cuidando de você, renovando as suas forças, enxugando as tuas lágrimas, cuidando das tuas feridas, é assim que é. Isso vai estar em Mateus 4, de 1 a 11. Né? Então, para guerrear, você tem que estar com a sua espada afiada, né? Tem que conhecer a palavra de Deus, porque Jesus só batalhou, está escrito, está escrito. Né? E o diabo, às vezes, ele pode pegar coisa que está escrito e é assim fora de contexto também, tá? Como muitos pseudo-pastores fazem também. Tem que conhecer a palavra, né? Jesus, em momento algum da sua história, né, quando ele estava como homem na terra, você vê Jesus com raiva, ofendendo as pessoas, assim, com destemperança, né? Nunca aconteceu isso. A única coisa que aconteceu, que deixou Jesus fora do sério, que realmente Jesus, assim, entre aspas, descompensou, rodou a baiana, né? Foi no momento em que ele viu que a casa de Deus, que o templo, que era para ser um local de oração, virou um covil de ladrões. Não é mais ou menos isso que acontece com as igrejas de hoje? E você acha que Jesus está lá dentro? Você acha que Jesus ele aprova isso? Ele está lá no altar? Né? Não está, não está. Você está adorando um Deus vazio, está adorando o diabo, né? Que ele está te oferecendo dinheiro. As pessoas vão na igreja para ser prósperas. Vão na igreja porque querem um milagre. Vão na igreja porque lá eles vão ter o milagre, a cura, né? Vão ter a unção disso, a unção daquilo. Não é por amor. Não é o amor que move as pessoas, não. É o interesse. Incrível isso, né? Pois é, e triste. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados, né? Tendo feito um azorrague, azorrague, o que era? Um chicote, né? Então ele preparou um chicote, ele está fazendo uma trança ali, né? De cordéis. Agora imagina Jesus, ele viu aquela cena, ele ficou irado. Só que ele fica calmo, ele começa a confeccionar um chicote. O que você está fazendo, Jesus? Não, daqui a pouco você já vai ver, vai ficar quase pronto. Na hora que ficou pronto, ele lançou todos para fora do templo a chicotadas, chutou a mesa dos cambistas, né? E também mandou embora os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam os pombos: tirai daqui estes, que não façais da casa do meu pai casa de venda, não faça comércio da casa de Deus. É o que mais tem hoje, né? Você quer a bênção? R$1.000. Se você não der a bênção, vai rolar maldição. Aí, para quebrar a maldição é mais caro, é 2.000. Né? Então a coisa está complicada mesmo, né? E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Está em João 2, de 13 a 14. Então, Jesus ele ficou furioso porque profanaram a casa do pai dele, profanaram o templo, profanaram a igreja. Então, se a igreja está fazendo isso, Jesus não está lá, porque Jesus abomina comércio, né? Tudo que você faz, faça em amor. Digo, repito, já falei isso 1 trilhão de vezes, todos os meus vídeos, todos os meus conteúdos são feitos em amor para Deus e para você, né? Se alguém sentir de semear na minha vida, bênção, né? Bênção, vai trazer provisão para o meu lar, vai trazer o que eu preciso para honrar minhas contas, mas não tem nada obrigatório, é voluntário. Cada um dê segundo a sua prosperidade, né? Cada um dê segundo aquilo que Deus propôs em seu coração. Foi isso que Paulo ensinou, era assim que Paulo vivia, e eu me espelho em Paulo, né? Agora, próximo da cruz, Jesus ele ora, né? Ele vai orar perto da cruz, ele vai buscar forças do alto, né? E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando disse-lhes, orai para que não entreis em tentação, apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, né? E pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, vou orar em pensamento, não.
Orar é palavra, é oratória. Está escrito, e Deus disse, haja luz, e houve luz, né? Então é a palavra que tem poder. Se você declara a palavra, você afugenta os demônios. Agora, se você pensar, o demônio não lê pensamento. Ele não vai entender e vai vir para cima de você, né? Então, orar, falar, né? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa, como eu já tenho dito, é a oração mais difícil de todas de fazer. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque quando você consegue fazer essa oração, meu irmão, minha irmã, você de fato consegue descansar em Deus. Você sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Porque nem sempre o seu pedido vai ser condizente com a vontade de Deus. E aí você se frustra, né? Você pede uma coisa e Deus não te responde aquilo, porque não era para ser daquele jeito, né? E aí você se frustra e fica com raiva de Deus. Não, Deus tudo sabe, tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Nada fica fora desse tudo, né? Então, afasta de mim esse cálice. E assim que ele faz a oração, o que acontece? Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Quando você tem essa coragem, essa ousadia e sinceridade de fazer essa oração, anjos acampam ao seu redor. Anjos, no plural. E eu quero lembrar que apenas um anjo derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens. Esses anjos acampam ao nosso redor e nos dão força, nos dão renovo, nos consolam, nos fortalecem. É assim que é. Aí depois Jesus, posto em grande agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ou seja, ele passou por angústias. Ele disse que na vida teremos aflições, passaremos por angústias. Ele passou, ele sabe o que é isso, ele sabe o que você está passando, viu? Está em Lucas 22, 39 a 34. Séculos mais tarde, depois daquela escuridão que houve no Egito, acontece de novo essa escuridão, trevas novamente. Bem na cruz, bem no momento da cruz. Eu creio que naquele momento lá do Antigo Egito, talvez fossem os anjos que estivessem cobrindo a luz do sol. Abriram as suas asas ali e cobriram, uma conjectura, tá? E cobriram tudo. Só que agora houve trevas da hora sexta, ao meio-dia, até a hora nona, ao meio-dia às 3 da tarde, né? Pelo calendário judaico. Nesse momento, as trevas, no meu entender, é um agrupamento de demônios. São todos os demônios que estavam ali naquele momento. Eles queriam ver aquele espetáculo sangrento, queriam ver Jesus sangrar, né? Queriam ver Jesus sofrer, queriam ver Jesus de uma forma frágil, indefesa. E mesmo com todas as limitações de Jesus, ele ainda diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você vê que amor é esse? Sabe, eles estavam rasgando as vestes dele, tirando sortes, e ele diz isso, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu por aqueles que foram seus algozes. Consegue imaginar um amor maior que esse? Né? Jesus não condenou eles ao inferno, que vão para o inferno, que eles estão atacando a mim. Não, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Que coisa, né? Aí nós vemos uma coisa, e mesmo Jesus, uma situação muito crítica, ele vai salvar o bandido da cruz, né? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele continua operando milagres, prodígios, sinais, até o último suspiro, né? Não é incrível isso? Incrível, né? E, como eu disse, ele não está reclamando que ele está na cruz, ele não está murmurando que ele está na cruz, não falando, poxa, que calor, que cravo apertado, ele está abençoando nas pessoas ali, né? E Jesus dizia, Lucas 23 e 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e repartindo suas vestes lançaram sortes. Pediu perdão, né? Então, por que Jesus ele chega a falar, Pai, por que me desamparaste? Não parece estranho? Jesus, ele veio na condição humana, ele veio para provar o sofrimento humano, né? Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu o que a gente sente também, né? Para fazer essa empatia. E às vezes você não ora e parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está te ouvindo, mas Deus está ouvindo. Por uns segundos, Deus não respondeu para Jesus, por alguns segundos. E Jesus ficou em desespero. Pai, o Senhor me desamparou, Pai? O Senhor me desamparou? Você vê como fazia falta para Jesus segundos, milésimos de segundo afastado de Deus. Deus estava ouvindo, Deus estava vendo, mas Jesus não estava mais, eu não estou conseguindo me conectar contigo, eu não estou te ouvindo a tua voz, Pai. O que aconteceu? Por que você me desamparou?
né? Veja só que importância que nós temos quando você tem esse privilégio de ter o contato com Deus todos os dias, a toda manhã, né? Foi isso, essa é a questão, né? Olha só o que diz aqui. Desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aqui eu creio que houve um agrupamento de demônios para assistir aquele espetáculo, né? Para ver Jesus sangrar. Eles cobriram a luz do sol, né? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Foi por aquela questão que eu expliquei, uns segundos apenas. E ele sentiu a falta de Deus, né? Mateus 27, de 45 a 46. E olha só, o centurião, né, que guardava a Jesus, vendo o terremoto e todas aquelas coisas que aconteceram, as trevas, o véu do templo se rasga, tudo mais, tudo que havia sucedido, teve um grande tremor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Então imagina, o ímpio reconheceu, um soldado romano incrédulo, politeísta, acreditou, puxa, esse é filho de Deus, é o filho de Deus, o que nós fizemos com o filho de Deus? Imagina a cabeça desse homem, né? Agora eu quero que você pense numa coisa, como uma reflexão. Eu não vou dar resposta. Eu quero que a resposta venha do seu coração. Eu quero que a resposta venha do Espírito Santo. Quero que a resposta venha de Deus para você. Haviam muitos demônios ali, que estavam, digamos, cobrindo a luz do sol, promoveram trevas ali, e viram o Filho de Deus, viram Jesus derramando sangue, sofrendo, por amor a todos os nós, todos os pecadores, né, por todos aqueles que os rejeitaram, ele estava morrendo por todos que o rejeitaram, por todos que zombaram dele, né? No princípio, o diabo tentou Jesus, mas não teve êxito, né? Não teve êxito. Nem por uns instantes o diabo teve êxito, né? Mas será que, aí que está, pensa a respeito, tá bom? Eu não vou dar resposta para você nesse vídeo. Será que aqueles anjos caídos que estavam vendo aquela cena, será que alguns deles, por uns instantes, não pensou, puxa vida, Jesus ele fez isso por todos nós. Ele morreu não apenas pelos homens, mas será que ele não morreu por mim também? Talvez os anjos caídos pensassem assim. E talvez alguns deles pensassem e tivessem muitas saudades. Que saudades da Cidade Dourada. Que saudades da Cidade Santa. Puxa vida, lá tinha tanta paz, tinha tanta harmonia, tinha tanta alegria. E agora eu só vivo debaixo de ódio, tentar destruir essa humanidade que Jesus veio e morre por ela, por amor a ela. Que saudades do amor de Deus. Que saudades do abraço do Pai. Será que em momento algum nenhum deles pensou nisso? Será que de forma meio que escondida, discreta, uma lágrima rolou dos olhos de alguns daqueles espectadores? Porque os anjos, eles são feitos com sentimentos também. Os anjos se compadecem conosco, choram conosco, lutam por nós. Os anjos caídos também têm sentimentos. Não são seres frios, não são robôs, não são máquinas. Têm sentimentos também. Sentem amor, sentem ódio, sentem indignação, sentem medo, por que não, né? E uma coisa também, será que alguns deles pensariam, e se eu me arrepender? Será que haveria redenção para mim? Se eu me arrepender do meu pecado, me arrepender da rebelião, será que haveria redenção? Porque Adão também se afastou de Deus. Adão também descumpriu uma regra. Adão também foi expulso do paraíso juntamente com Eva. Mas houve redenção para Adão. Será que haveria redenção para mim? Será que alguns deles não poderiam pensar assim, já que eles são inteligentes, né? Será que eles não sentiram falta dos seus irmãos, dos anjos? Será? Né? Veja só o que está escrito, Jó 2:1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor, né? Jó 2:1. Ou seja, se vieram os filhos de Deus, os anjos, no meio desses anjos veio o anjo caído, Satanás, né? Justo aquele que causou rebelião, quer dizer, o pior de todos. Mas ele tinha legitimidade de estar lá. Por alguma ocasião, a porta não foi fechada. Deus não fechou a porta do céu para Satanás.
pode ir na presença de Deus e pode pedir permissão para tentar a Jó. E ele estava lá, entre os outros, entre os seus irmãos. Com uma intenção errada, diferente, mas fato é que a porta não foi fechada, né? A porta não foi fechada. Significa então que ele tem acesso ainda. Ele tem acesso, né? Como filho pródigo, também tinha sempre acesso. A porta da casa do pai estava aberta, né? Era só o filho pródigo voltar, era só ele se arrepender. Será que isso poderia acontecer com os anjos caídos? Pensa a respeito, eu não vou te dar resposta, tá bom? Essa porta está aberta para você, essa porta está aberta para mim, essa porta está aberta para todos que se arrependem. Apocalipse 21:15 diz assim: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ou seja, as portas da Jerusalém, elas estão sempre abertas para receber o pecador. E aqui não nomina o pecador. Simplesmente diz o pecador que se arrepende. Para pensar nisso, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo bate-papo.